Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Seedcast, um podcast que conecta o campo, a inovação e histórias reais do agronegócio brasileiro. Estamos aqui hoje para conversar com a Andressa Bianchi. Tudo bem? Seja bem-vinda, Andressa. Bem, obrigada. Uma marca queridinha que une paixão à produção de queijos artesanais do Brasil. Seja bem-vinda, Andressa. Obrigada. Andressa, conte um pouquinho para a gente sobre a história da paixão da Casa Bianchi, da família Bianchi, né? Pelo queijo, pela produção de produtos artesanais. A Casa Bianchi é uma queijaria artesanal de leite de ovelha. Nós estamos localizados em Lajeado Grande, e que fica no oeste aqui de Santa Catarina. E nós sempre falamos que a nossa história ela é uma história que começa de família, né? Hoje, onde é a Casa Bianchi, é a casa onde meu pai nasceu. Então, meu pai nasceu, ele é o filho mais jovem de uma família de 12 filhos. Então, ele é o irmão mais jovem. E, tradicionalmente, o irmão mais jovem faz o quê? Fica com a família para tocar o negócio, para manter a propriedade, né? Então, meu pai, ele continuou sempre a vida inteira, ele morou lá na propriedade e ele sempre teve, muito tradicional, né, das famílias, usar a terra justamente para, na época dos 12 filhos, da subsistência. E com o passar do tempo, a propriedade ela se tornou um negócio. Meu pai ele sempre criava vacas e das vacas ordenhava, tirava o leite e vendia para queijarias. E também é uma coisa que a minha avó fazia muito, minha mãe fazia muito, que era o quê? Pegar uma parte desse leite, fazer um queijo em casa e servir esse queijo para a família. Então nós não comprávamos queijo, o queijo ele era feito em casa. Então, essa é o início, né, da história. Nós somos 2 irmãos, então meu irmão é o Anderson, ele é mais velho, e ele foi fazer faculdade, ele foi fazer tecnia, e aí ele começou a trabalhar com ovelhas, e ele enxergou lá em 2011 que a propriedade da família, ela serviria muito bem na criação de ovelhas. Então, nós poderíamos, em algum momento, fazer essa transição das vacas para as ovelhas. Então, em 2011 chegaram os primeiros animais, e de 2011 até 2022 foi o período em que a gente manteve a atividade de bovinos de leite e os ovinos também na propriedade. Então foram ali mais de 10 anos buscando entender, criar um plantel, e chegaram menos de 10 animais. Então, criaram um plantel, desse plantel selecionar ovelhas que pudéssemos tirar o leite das ovelhas, e nesse tempo também pensar o que fazer com o leite, que seria o quê? Produzir derivados. Então foi todo um tempo que a gente pensou, vamos mudar a fazenda, vamos mudar a propriedade, vamos organizar para poder fazer essa transição de vacas para as ovelhas de leite, diante de uma necessidade de um mercado muito oportuno para esse leite. Falando um pouquinho sobre mercado, né? Quais são os maiores desafios para uma queijaria artesanal no Brasil? Sim, hoje, quando a gente fala de queijaria artesanal, normalmente nós falamos de uma queijaria de uma pequena propriedade, né? De uma produção pequena. Hoje nós temos queijarias, laticínios que têm 1 milhão, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de litros dia. Quando nós falamos para uma queijaria artesanal, esse volume ele vai ser processado depois de muitos anos, né? Sendo que uma queijaria, uma indústria, né, ela processa isso diariamente. Então, nós temos vários desafios, né, hoje que fazem parte de uma produção artesanal. Eu acho que esses desafios, eles começam desde a parte de você ter o leite, trabalhar na qualidade do leite, porque o leite é o início, é a matéria-prima. Então, a gente precisa de um leite bom para fazer um produto bom. Não tem que se entender toda essa qualidade do leite. Depois, nós vamos partir também para a parte de desenvolvimento de produto. Então, que produto a gente quer desenvolver? Ok, produtos estão desenvolvidos. Que mercado a gente precisa atingir? Além do mercado, como que esse produto vai chegar até o mercado? Então, é uma cadeia com vários pequenos desafios dentro de cada ciclo. E tem um outro detalhe que eu não falei, que para você ter uma queijaria, você precisa ter uma estrutura regulamentada de acordo com uma legislação. Então, são alguns desafios que a gente enfrenta que vai de pedacinho em pedacinho da cadeia. Mas que, eu acredito que com a experiência, com a expertise, com esse mercado que está movimentando agora, a gente consegue
ter mais subsídios para justamente não ter esses desafios tão grandes durante os períodos. Bacana. Andressa, e quais são as tendências que você vê nesse mercado de queijos aqui? Tem uma reportagem que eu adoro falar dela, porque ela diz assim, que o Brasil está vivendo uma revolução queijeira. Isso é muito legal. Se a gente parar para pensar, no passado, nós não ouvimos falar de cervejas artesanais. Banhos de fermentação natural, eles existiam e agora estão voltando. Azeites, era aquele azeite industrial que a gente comprava no mercado, de marcas grandes, e era isso. Hoje, o que a gente encontra? Cervejas numa infinidade de variedades, azeites de vários pequenos produtores, embutidos também. Então, parece que essa tendência aqui da alimentação mais natural, artesanal, do saber fazer, que existia muito com os nossos avós, hoje está voltando, e está voltando de uma forma diferente. Está voltando com um valor agregado diferente. Os consumidores, eles querem comer coisas diferentes e eles querem, além disso, eles querem saber quem fez, como fez, por que fez, qual foi a ideia. Então nós falamos que essa tendência de mercado para produtos artesanais, incluindo queijos e derivados lácteos, tem crescido muito nos últimos anos. Falando da Casa Bianchi, quais são os produtos que vocês produzem? Sim. E o carro-chefe, qual é? Bom, hoje a Casa Bianchi, então nós começamos com queijos maturados, que são queijos que ficam por um tempo esperando até adquirir sabor, consistência, e também com o doce de leite. E por muito tempo foi esse queijo e o doce de leite. Hoje nós temos outros queijos também, mas o principal produto é o doce de leite. Então o doce, ele é um produto muito especial da Casa Bianchi. Ele é um produto que ele passa por um tempo de cozimento muito maior do que os doces de leite convencionais. Hoje um doce convencional passa por um cozimento de 3, 4 horas. O nosso é 9, 10 horas. Então ele é um período que ele é necessário para garantir o que nós queremos de consistência e de sabor no produto final. Aí a partir do doce nós produzimos os licores, que é uma tendência muito grande de bebida hoje, que são uma bebida mais docinha. É igual quando nós vamos em festas de formatura, casamento. Assim que a gente toma? A marula. Então é uma tendência muito forte que está vindo agora, principalmente com o público mais feminino, que gosta de uma bebida mais doce. E aí, além dos licores e do doce, que são os nossos principais produtos hoje, nós temos os queijos maturados, nós temos um queijo que ele se inspira num queijo pecorino, que é o italiano. Nós temos um queijo que é o queijo feta, que se inspira no feta grego. Nós temos também um outro queijo que é super especial, que ele é bem manual, bem artesanal. Ele é como se ele fosse um queijo bem cremoso, mas nós conseguimos moldar e fazer bolinhas com ele. E nós colocamos depois no azeite de oliva, com alecrim, pimenta rosa. Ele fica uma combinação incrível. Andressa, e qual foi a reação mais inusitada? Não sei se você lembra disso, mas de alguém que provou o produto de vocês pela primeira vez. As pessoas elas já vêm para provar meio assim, acho que eu não vou provar, acho que eu não vou gostar. E aí o primeiro produto que a gente sempre, para tirar totalmente esse paradigma, é o doce. Então a gente vai, vamos provar o doce. Aí a pessoa prova o doce e fala assim, meu Deus, é muito bom. E não tem um gosto de cheiro de ovelha. Então é muito legal essa percepção que eles têm, porque chega toda. Quem já conhece, tudo bem. Agora, quem vai provar produtos de leite de ovelha pela primeira vez já fica assim, ai meu Deus, e agora? Andressa, se você pudesse colocar um sentimento, né, no centro de cada peça de queijo ou de produtos que vocês produzem, qual seria esse sentimento? Eu não sei nem se é um sentimento, mas é família. Família. E é tudo que a família ela proporciona pra gente, né? É o aconchego, é a segurança, é a tradição. Então nós gostamos muito de falar que se nós pudéssemos traduzir toda essa história seria a família. Andressa, muito obrigada por participar do nosso CityCast. Nada.